Há dias, antes do Sínodo dos Bispos se realizar em Roma, eu tive a oportunidade de dar um pouco a minha opinião sobre o que podia esperar-se desta fase do Sínodo Extraordinário dos Bispos sobre a família cristã no mundo de hoje. E quem me terá seguido nessa breve reflexão recordar-se-á que terei dito que o que se esperaria desta Assembleia, mesmo se extraordinária, seria, por um lado, o levantamento dos problemas, dos desafios que no mundo contemporâneo interpelam as famílias cristãs, as dificuldades para as quais as famílias cristãs e as famílias em geral estão a passar hoje, por motivações internas das próprias famílias, por motivações externas da sociedade, da cultura, por razões de diversa natureza, nomeadamente sociológica, política, económica e outra. Em todo caso, eu pensava, e partilhei convosco, a minha convicção profunda de que o levantamento dos problemas e das dificuldades não desanimaria a Assembleia Sinodal, que representa a Igreja, da sua missão de ser fiel anunciadora do Evangelho da Família. Nós acompanhamos todos um pouco o debate que antes do Sínodo dos Bispos e mesmo durante o Sínodo dos Bispos aconteceu na opinião pública da Igreja, havendo intervenções que nós seguimos diariamente, dia a dia, de padres sinodais, de bispos, de cardeais, que faziam opinião, que partilhavam na opinião pública as suas posições, que por um lado eram consentâneas na afirmação de que a Igreja deve ser fiel à sua missão de anunciar o Evangelho da Família, por outro lado, por razões práticas e, digamos assim, pastorais, devia estar atenta às dificuldades reais de muitos cristãos que vivem em situações difíceis, complicadas, de divórcio, de separação, etc. Em que a atitude pastoral da Igreja perante estas situações deveria ser de uma linguagem compreensiva, misericordiosa, atenta, aprendendo aquilo que o Papa Francisco tem designado como a arte do acompanhamento. O Sínodo dos Bispos terminou, esta primeira parte do Sínodo dos Bispos terminou, e foi publicado um documento, uma relação do Sínodo, que em alguns pontos é um documento breve, um pouco mais de 20 páginas, em que faz uma síntese daquilo que foi o sentir do Sínodo. E é interessante verificar-se que se confirmou, pelo menos eu fico com esta convicção, de que se confirmou aquilo que eu tinha dito antes, que o Sínodo dos Bispos, nesta primeira sessão extraordinária, confirmaria de facto o empenho da Igreja de continuar na sua missão de anunciar o Evangelho da Família no interior da Igreja e para o mundo. Eu gostava de, mesmo sem ir ao pormenor dos números que articulam esta relação, mas chamar a atenção para a sua estrutura. É interessante que ela segue a sua relação, uma estrutura em três partes. Numa primeira parte, que é o olhar para o mundo e para os problemas que o mundo de hoje, no interior da Igreja e fora da Igreja, nos apresenta sobre o matrimónio e a família, nos aspectos positivos e nos aspectos problemáticos. O segundo momento é o momento de olhar para Jesus Cristo e para a tradição viva da Igreja, para colher os elementos essenciais da teologia do matrimónio e da família. E o terceiro, algumas perspectivas pastorais. No que diz respeito à primeira parte problemática, é aquilo que todos nós já sabemos. De facto, positivamente, por um lado, nós verificamos que há um grande desejo de fidelidade de muitos dos casais, e o Sínodo diz mesmo que os jovens, os casais jovens, ou a juventude cristã, católica, contemporânea, deseja viver o matrimónio de acordo com aquilo que é o sentido da Igreja, segundo o Evangelho da Família. Mas, naturalmente, que há aqueles problemas que todos nós conhecemos. Na segunda parte, o Evangelho da Família é interessante que percorre
a tradição que vai desde o Evangelho, desde o anúncio do mistério da família, tal como se encontra no Evangelho, que o Nosso Senhor anunciou aos seus apóstolos, depois a tradição da Igreja até ao momento contemporâneo. E finalmente, na terceira parte, mais perspectiva pastoral, a tónica é colocada de facto nesta arte do acompanhamento, naquelas situações mais difíceis, num esforço conjugado que a Igreja deve assumir, de tal modo que possa acompanhar todos aqueles que estão em dificuldade, para que não haja situações irreversíveis. É interessante que uma das tónicas que já vinha no Instrumento Laboris, portanto no questionário que foi feito pela Santa Sé e distribuído para toda a Igreja, onde todos tinham acesso e podiam responder, foi de novo confirmada aquela afirmação final logo da introdução, em que dizia que uma das causas maiores para a crise do matrimónio e da família hoje é a crise de fé no matrimónio, no sacramento do matrimónio, e não tomar a sério, não acreditar verdadeiramente na eficácia do perdão sacramental. Ora, é interessante que neste relatório do Sínodo este diagnóstico é confirmado. De facto, nota-se uma falta de fé, digamos assim, no sacramento do matrimónio, e esta falta de fé no sacramento do matrimónio está na origem da dificuldade de levar as exigências do matrimónio, porque o matrimónio tem as suas exigências, até ao fim. E depois, mesmo na prática pastoral, na terceira parte mais pastoral, é sublinhado, mesmo se de passagem, a importância que o perdão tem para a solução de tantas situações que fazem sofrer muito, como nós sabemos, e para que não sejam irremediáveis, a pastoral ou a lógica do perdão é aquela que é apontada como o melhor caminho ou o melhor meio para resolver as situações difíceis em que se encontra. Por isso, este documento e este Sínodo dos Bispos, que terminou há pouco mais, ainda não há uma semana, é para nós um momento de esperança. Por um lado, que a Igreja se mantém no caminho da fidelidade à sua missão. É interessante que, a certo ponto, o documento diz que os pastores da Igreja não devem ser vítimas de pressões de qualquer natureza. E, portanto, deve ser defendida e proclamada a verdade do Evangelho, sabendo que, em qualquer dos casos, seja no matrimónio, na família, seja na vida consagrada, seja no sacerdócio, seja em qualquer condição da existência cristã, ela não pode ser vista segundo outra lógica que não seja aquela da cruz, do seguimento de Jesus. Todos nós somos discípulos de Jesus e por isso devemos seguir o caminho que Ele à nossa frente foi abrindo. E o caminho que Ele à nossa frente foi abrindo é o caminho naturalmente da paz, é o caminho da felicidade, podemos usar esta linguagem, mas é um caminho que passa pela lógica da abnegação, pela lógica do sacrifício, pela lógica do amor, mas do amor oblativo, aquele amor que coloca o outro e o cuidado pelo outro como fim principal, para que seja possível ajudar o outro a realizar nas suas vidas aquilo que é a vontade de Deus a seu respeito. Noutros diálogos, noutras conversas, eu espero abordar alguns pontos mais particulares, mas para já, aquilo que eu queria partilhar convosco era esta minha primeira impressão sobre o Sínodo dos Bispos e sobre este documento final, que é um documento muito realista, que tem uma linguagem, digamos assim, mais compreensiva, uma linguagem mais personalista, mas que abre caminhos de esperança, na medida e tanto mais, na medida em que fomos todos fiéis àquela missão que o Senhor nos confiou de anunciarmos o Evangelho a todas as criaturas. E o documento chama a atenção para que, neste ponto da nova evangelização, o testemunho daquelas famílias, daqueles casais que vivem o seu matrimónio na alegria é determinante para contagiar os outros a poderem fazer a mesma experiência contagiante da alegria de viver de acordo com o Evangelho.